E aí, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Gabi e a nossa convidada da semana, a Camis, que já esteve aqui falando do BBB com a gente. Oi, Gabi, oi, Camis, tudo bem com vocês? Camis, bem-vinda à ala do MasterChef, já que de Big Brother você já começou a frequentar aqui também. Oi, obrigada. Ai, estou amando. Eu amo MasterChef, gente. Acho que eu gosto mais de MasterChef do que de Big Brother, às vezes. A Gabi que não teve aqui semana passada, mas a Gabi já começou a ver, já tá com algum favorito, Gabi, aí, ou ainda tá cedo pra você torcer? Ainda tá cedo para criar favorito para mim. Tem algumas pessoas ali que eu já simpatizei, que eu gostei, mas ainda não tenho nenhum que eu possa dizer que é muito meu favorito. A Camisa eu sei que tem favoritos, mas eu quero escutar ela falando no decorrer do episódio pra gente descobrir os favoritos dela, porque a gente sente quando a pessoa é favorita, quando o jeito que a gente fala da pessoa. A gente começa os paninhos, a gente começa a trazer os paninhos lá de fundo. Quem ouviu o episódio do ano passado via meus panos, eu puxando os panos pra Ana Carolina, toda semana um paninho diferente. Mas vamos lá, porque hoje nós comentaremos o terceiro episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 11 de junho. Nós já tivemos participantes acertando, participantes errando, participantes rivalizando e outras coisinhas mais acontecendo. Então, simbora comentar. Primeiro, vamos ter que falar que os participantes foram divididos em dois grupos. Metade veio nessa terça e a outra metade vem semana que vem, onde nenhum deles sabe da existência de um do outro. Eles estão achando que é top 12 numa semana e top 11 na outra, né? Porque são 23 que passaram. Que é um sistema bem conhecido para quem já acompanha o Drag Race, que já acontece isso de dois grupos, um em cada semana, ninguém sabe o que está acontecendo, e no outro episódio todo mundo se conhecer e fica aquele choque, né? De repente ele vai sair de 12 participantes por semana do MasterChef para 20, assim, do nada. Mas e aí, Gabi, gostou dessa twist de a gente ter 12 numa semana e, digamos, 12 na outra? Eu acho que traz uma dinâmica nova pro programa, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez seja mais difícil a gente se apegar e criar torcida pelo menos nesse começo. De certa forma, isso vai acabar sendo bom no sentido de que talvez não tenha tanto aquela coisa de olhei a pessoa, gostei, e aquelas torcidas um pouco tóxicas que a gente é acostumada a ver, às vezes, no MasterChef. É, bem isso mesmo. E você, Camisa, o que achou dessa divisão de, digamos, de novas estreias do MasterChef? Eu gostei porque eu estou imaginando quando juntar todo mundo, porque uma galera já vai estar com uma sintonia e vai chegar outra galera, então já tem vai ter as tretas dos dois grupos e os dois grupos vão se tretar. Eu sou team treta no MasterChef, gosto do entretenimento. Quer me conquistar, faça treta e faça comida boa, né? E treta é o que uma coisa que vai acontecer, porque pela chamada que teve no começo, né, a gente sabe que vai rolar umas pessoas pegando os ingredientes de todo mundo, pessoas pegando equipamentos de todo mundo, então isso é treta garantida. E o que eu acho interessante, assim, uma coisa que eu gosto dos estreias é que não dá para uma pessoa ser tão sumida naquele episódio. Por exemplo, eu acho que todo mundo ganha confessionários com um número ok, ao menos que a pessoa seja muito tímida, muito introspectiva, né? Aí não tem como arrancar um confessionário mais apurado, né? Uma coisa que dê para ser usada na edição, uma coisa ácida, uma coisa esperançosa, com base no que os editores querem trazer para aquela cena, né? A gente viu que tem alguns sim que são meio caladinhos, mas outros que são mais expressivos. Então, mas com 12 eu acho que dá para equilibrar um pouquinho mais. Então, eu espero que a nível de personagens também eles saibam construir bem e eles continuem rendendo em alguma coisa de confessionário, porque a graça do MasterChef também é ver o prato sendo apresentado e o comentário que está tendo, seja da pessoa que está apresentando o prato, como de alguma rivalidade ou de algum amigo, né, comentando no confessionário sobre aquilo. Eu acho que casa muito bem. Então, eu espero que essa divisão tenha favorecido isso e que as pessoas consigam se mostrar um pouco mais e que a edição queira mostrar mais dessas pessoas também. Eu gostei porque eu vou conseguir me envolver mais com o pessoal, sabe? Conhecer mais o pessoal, isso é bem legal. Inclusive, eles fizeram umas coisinhas de apresentação mais rápida. Eu sei que teve VT já, né? A Larissa ganhou o primeiro VT da temporada, mas tiveram as apresentações um pouco mais rápidas do povo, né? Eu sou fulano, tenho tantos anos, sou de tal lugar. Assim, teve uma coisa um pouco mais. Olha quem é essa pessoa, do que, né? Só a pessoa chegar no MasterChef e não tem nada sobre ela, só o nome no avental. Então, acho que, quem sabe, tá melhorando, né? Vamos torcer, né? Então, esse programa vai ser bom. Agora ainda fala da prova classificatória, que foi um leilão diferenciado de proteínas. Os participantes tinham 20 ingredientes em suas bancadas e teriam que oferecer certas quantidades em troca da proteína, e os jurados
iam mostrando lá e a pessoa dizia, a Ana Paula Padrão perguntava quem dá uma proteína, quem dá duas, a pessoa levantava a mão, podendo dar 19. Eu não sei se teria a chance de, se duas pessoas com 19 empatarem, alguém dizer que vai doar tudo, né? Eu acho que tinha essa chance de acontecer, mas não aconteceu. Eu acharia interessante a pessoa cozinhar aquilo só com erva e os temperos que já são dados pela produção. Porque podia sair uma bomba dali, ou uma coisa boa, nunca se sabe, é MasterChef, né? Mas antes eu quero começar, eu quero fazer a pergunta pra Gabi, que é nossa ala vegana vegetariana. Gabi, foi um leilão de proteína, cadê o ovo? Por que não botaram um ovo aí como último item, por exemplo, pegar todo mundo de surpresa? Porque, né, assim, vegano e vegetariano não teve vez nessa prova. Que seguiu a linha dos leilões dos últimos anos, assim, né? Que o leilão sempre é uma proteína animal, né? Então, eu acho que a única mudança que teve na dinâmica foi que eles trocaram o tempo pelos ingredientes, né? Então, eu acho que, na verdade, foi exatamente o que a gente era acostumado a ver e que a gente gosta das tretas ali do leilão, né? Só que com uma dinâmica diferenciada. Mas é isso, né? Eles poderiam, quem sabe, pensar aí para os outros anos de colocar alguma proteína diferente, tipo um tofu, sei lá, alguma coisa que dê para trabalhar e fazer algum prato legal. Eu acho interessante esse formato de leilão, porque eu fiquei feliz de ter sido um leilão assim, porque eu adoro o formato de leilão tradicional que tem no MasterChef. Então seria meio assim, broxante se fosse só com metade do cast, né? Acontecendo. Tem que ser com uma semana normal, com todo mundo ali acontecendo, porque é um show à parte o leilão do MasterChef. Já é uma coisa tradicional, a Ana Paula Padrão se empolga, a gente se empolga aqui também, que é muito divertido ver as pessoas dando seu tempo e tentando trazer coisas complicadas. A gente já viu que no MasterChef teve gente com a Jusileia do ano passado, trouxe um prato muito bom com um tempo curtíssimo, né? E tem gente que tem vários minutos e entrega uma coisa completamente não comível. Então, tem os extremos acontecendo e o leilão tem que ser tratado de forma grandiosa. Mas eu também gostei bastante deles ter sido você doar ingrediente, porque é aquilo, é estratégia, você pode fazer o que você quiser. O Juan até fez isso, né? E pode ter sido criticado, elogiado em algumas partes, mas o karma veio para ele depois, né? Com ele tendo só um ingrediente para fazer o coelho. Mas eu acho que é você usar a estratégia que você tem e aquilo tudo que é dentro das regras. Então, você tem que se virar com o que tem, e teve gente que tinha muito ingrediente e não entregou nada, uma coisa não tão boa, e teve gente que tinha pouco e conseguiu ser um destaque positivo, ou pelo menos ficar naquela linha salva. Mas eu achei interessante essa dinâmica ter vindo agora, inclusive o MasterChef pode começar a implementar isso mais vezes, porque ficou bem legal. E você, Camisa, o que achou desse formato de leilão diferenciado que o MasterChef trouxe? Ai, gente, eu amei, porque primeiro que eles não se perdem muito, ou se perdem, né? Tendo muito ingrediente. E aí, apesar que eu concordo, deveria ter proteína vegetal, porque faria com que eles pensassem mais, né? É muito cômodo você apresentar uma carne, né? Uma proteína animal e só a carne, por exemplo, se você tivesse que apresentar só ela. E aí, tu até comentaste do Juan. E aí a gente viu que apesar do plot twist dele, ele se deu muito bem, né? Ele só tinha a cenoura e o coelho, e mesmo assim ele conseguiu ser um dos destaques da prova, né? Então, pra gente ver que nem sempre quantidade é qualidade. Ele só tinha um coelho, uma cenoura, e uma estratégia e um sonho, né? Então conseguiu entregar. Ele tinha 4 coisas na mente e foi e entregou. Inclusive, tem coisas do Juan que a gente vai falar lá para o finalzinho quase do podcast, que tem coisas interessantes aí sobre uma tretinha que já nasceu, que tá nascendo, que pode prosperar no decorrer da temporada se os dois durarem bastante nessa prova, né? Que esse leilão aí aconteceu 1 hora para preparar tudo, como a gente falou, foi diferenciado, não teve você perder tempo, era todo mundo fazendo por 1 hora. É um pouco complicado de a gente conseguir dizer se todo mundo se daria bem nas condições, porque eram eram proteínas diferentes, era o mesmo tempo, mas os ingredientes, embora tivessem os 20 iguais na bancada, nem todo mundo ficou com 20, nem todo mundo ficou com 5, 6, 7, e mesmo assim, se a pessoa ficasse com 3 ingredientes cada, tinha gente que eram os 3 ingredientes completamente diferentes. Então, foi quase uma audição, se podemos dizer assim, porque era muito de também de agora de pegar no paladar e pegar no empratamento, pegar em tudo, porque não tinha como comparar seu prato com o de ninguém. Era tipo, você tem que arrasar naquilo, porque, por exemplo, como no caso do quem já citou o Juan, ele tinha que ser bom no coelho, porque não tinha outro coelho para ser comparado, né? Não tinha outras peças ali para serem comparadas com todo mundo. E falando dele, eu achei engraçado foi a mudança de expressão dele, indo de 100 a 0 muito rápido, vendo o brilho no olhar dele sumir,
com a Ana Paula Padrão falando que não seria justo com os outros participantes, já que ele ficou pro final, ele concordando, ela falou, você vai ter que me dar 19 ingredientes. O olho dele esbugalhando e ele ficando completamente chocado. Então, foi um momento engraçadinho do episódio, Eu falo muito mas de achar que era língua, né? E do é, nada ser coelho, que ele, ai, língua, coelho. gente, Nossa. nem fofoqueiro tem uma língua daquele tamanho, gente. Por favor, né? Porque era enorme a língua. Mas da prova em si, Gabi, o que você achou? Porque foram muito pratos servidos, muita gente inventando e muita gente, olha, querendo ou não, o nível foi até um pouco alto, porque teve gente com pouca coisa entregando muito. Eu achei legal a prova. Eu confesso que eu sou das pessoas que jamais teria coragem de entregar tudo e ficar só com um ingrediente ali para cozinhar. Ah, então, provavelmente eu ia acabar indo mal, porque a gente viu que os que ficaram com mais ingredientes os que acabaram tendo que fazer mais preparos, eu acho, e querendo ou não, isso acaba dando mais chance de erro também, né? Porque se você vai fazer 5 coisas, você tem chance de 5 erros, enquanto que você faz menos, acaba que dá menos possibilidade para erro, né? Mas eu gostei bastante da prova, eu gosto do leilão e eu achei que essa dinâmica nova deu um refresh assim para ele. E eu curti também ver como que o pessoal conseguiu se virar, às vezes com poucos ingredientes, sabe? Então, eu acho que é uma prova difícil, assim, para começo de programa, sabe? E claro, eles tinham outras coisas ali, né, genéricas, assim, algumas coisas que eles poderiam utilizar. E eu acho que talvez faltou um pouco pra gente também saber que itens que eram esses que eles tinham ali na bancada que eles podiam utilizar. Até para a gente poder entender um pouco melhor como que eles pensaram os pratos, da onde que saiu, sabe? Acho que não custava nada falar, embaixo da bancada vocês vão ter tempero, vão ter sei lá o que, sabe? Pra gente poder se situar um pouco melhor. Mas no geral eu gostei, achei que o nível foi bom, assim, pela dificuldade que acabou se tornando para alguns, assim. Ai, Gabi, isso eu concordo no tempero, porque alguns participantes do MasterChef já vieram aqui, já falaram até no podcast, outros falaram em outro lugar, que sempre tem algumas coisas que são disponibilizadas pela produção. Porque, por exemplo, eles nunca pegam sal nessa coisa, porque tem sal na bancada, né? Mas quando a Helena Riz falava, tem ervas, tem tudo, concordo com a Gabi. Tipo, que ervas tem lá? Pra gente ter uma ideia do que, né, do que pode ser feito. E até quando eles vão explicar o prato, eles têm explicado, ele fala, eu usei tal coisa. Eu digo, sim, mas a gente não sabia. Não é nem pra dizer assim, é transparência, nem nada, é só pra gente ter uma ideia de que como o MasterChef é um programa já cultural no Brasil, até se a pessoa quiser reproduzir o prato em casa, né? Saber que tipo de ervas foram usadas, que tipo de outros ingredientes estão disponíveis na bancada, porque fica uma coisa mais interessante a nível de público querer fazer receita e querer fazer outra coisa, né? Querer se identificar mais com aquela receita e a gente ficar, nossa, aquela erva ou aquela coisa serviu para esse prato também, que interessante, né? Então fica essa crítica construtiva para o MasterChef. Já começamos a aula das críticas construtivas dessa temporada, desde a semana passada. Por exemplo, eles usaram, teve gente que fez molho com redução de vinho, teve gente que usou creme de leite, teve gente que usou. E essas coisas, pelo que eu me recordo, não tava na caixa deles, né? Então é tudo coisas extras ali que eles tinham para cozinhar e que a gente já consegue ter uma ideia um pouco melhor, assim, de tipo, tendo creme de leite, daria para pegar ingrediente tal, tendo tal coisa, daria para ficar só com ingrediente tal, sabe? Então, acho que seria mais fácil da gente entender. E é meio Completamente. subjetivo, né? Tipo, tem ervas. Tem o quê? Eles fazem muito isso também em prova de, às vezes, de sobremesa, sabe? De doce. Ah, vocês têm um básico. O que é o básico? Só pra gente se situar, né? É bom. Eu O não. que é básico para, o que é engraçado, o que é básico para eles, pra gente não é, né? Assim, claramente para meros mortais cozinheiros não são, né? Porque o básico deles é tipo, tem um básico que é um sifão, tem o que é ali, com o ingrediente. E você, Camis, o que achou dessa prova? Quais foram os seus destaques? Gostou muito ou achou o nível morno? Eu gostei muito porque já mostra estratégia e eu percebi que o pessoal tá bem preparado esse ano, pelo menos esse primeiro grupo e também naqueles embates dos primeiros 2 episódios, o pessoal tá bem preparado. Aí eu gostei. Para mim, os destaques são o Juan. Sim, gosto dele.
Gosto muito do Jefferson, mas ele foi terrível, horrível, 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 horrível nessa prova. E o. É que eu tô tentando lembrar, eu acho que é o Pietro que fez um volontê do frango. Eu achei assim sensacional, eu nunca teria essa ideia. Jamais. Foi ele mesmo que fez. Nossa, assim, só com aquilo e um prato feio, xoxo, mas assim, muito legal. Eu gostei muito dessa prova. Eu acho ainda, para dificultar mais, eles deveriam ter perdido tempo também, além dos itens. Sou meio malvada. A Camila baixando o Boninho na Camila Carelli no pobre do MasterChef, aí virando o MasterChef guerrilha agora, né? Mas realmente essa prova tinha tudo para dar errado, se a gente analisar, né? Porque a pessoa doar 19 ingredientes de 20 tinha tudo para dar muito, muito, muito errado, mas veio aí. Então, a prova aconteceu, tivemos resultados. A Andrea venceu a primeira prova, ganhou o primeiro PIN, que talvez continue sendo tudo, né? Na base do PIN só valer esteticamente para a pessoa ficar com medo de ver aquela pessoa chegando com vários PINs no avental. E que fica a minha dica que eu queria que o PIN valesse minutos no leilão mais para frente, ou alguma vantagem numa semifinal. Seria tudo, né? Você ganhar mais tempo ou mais ingredientes numa semifinal com base no PIN, mas tudo bem. E os destaques positivos também, né? Que foram os altos desempenhos, foram Juan, Lucas e Pietro. Já Jefferson, Larissa e Rafaela foram os piores desempenhos e foram direto para a prova da eliminação. E como uma das twists do MasterChef, que é twist e twistos ali, toda hora tem uma, a Andrea teve que escolher alguém que ficou no meio, médio desempenho, para mandar direto para a prova da eliminação. A pessoa não podia fazer nem aquele desafio rápido para tentar se salvar, e ela escolheu a Laura. Gabi, o que você achou dessa twist? Porque a gente é acostumado no MasterChef a ter aquele costume horrível de uma pessoa mandar qualquer uma para a prova da eliminação, mesmo se a pessoa tivesse ido bem, né? A gente já reclamou disso muitas vezes aqui no podcast, principalmente em provas em equipe, que a gente via pessoas indo para a prova de eliminação tendo vencido prova, mas dessa vez o MasterChef foi diferente. O que você achou? Encontrar um meio termo, assim, de não ser tão malvados, mas também não ser tão bonzinhos, né? Porque eles poderiam, por exemplo, dar ali o poder dela salvar alguém, e eles, na verdade, deram o poder dela mandar alguém direto para a prova de eliminação. Então, eu achei que ficou um meio termo legal, assim, a gente sabe que, querendo ou não, isso gera inimizades mais para frente, que acaba gerando enredo, né? E acho que isso acaba hoje, da forma que a gente é acostumado a ver o programa, sendo parte fundamental da dinâmica, assim, sabe? Então, eu gostei bastante, que nem a Gabi falou, né, de não terem sido tão malvados assim. Mas eu queria mais maldade, não queria só uma pessoa assim direto, não. Eu queria as pessoas se comprometendo mais, não sei, tô muito sangue no olho, gente, desculpa. Mas justamente porque, como é grande, né? Estão divididos em dois grupos, deveria ter mais coisas, não sei. Senti falta disso. E a prova de para eles se salvarem também foi uma prova bem tranquila, tá? Eu achei. Eu gostei um pouco dessa twist, como eu falei logo agora há pouco, porque eu não gosto de penalizar pessoas que vai bem. Tipo, imagina ela ter que escolher alguém do alto desempenho para prova de eliminação. Aí não faz sentido nenhum, porque se a pessoa cozinhou bem, tudo bem. O que eu gostei também, foi porque assim, se você tá no desempenho do meio, se você for direto para a prova de eliminação, não é tanto uma penalidade, porque você, para se salvar, você tem que cozinhar bem. Então a culpa é sua se você não for bem naquela prova, né? Não é porque a pessoa te jogou na prova da eliminação, ok, te deu mais chances de sair, mas ela te botou na eliminação, mas não te eliminou. Você entregando um prato bom, você volta, né? Que foi o que aconteceu. A gente sabe que a Laura não foi eliminada, né? Foi isso que eu não foi eliminada. Isso é bom para estratégias e que o povo vai seguir. Então tem que cair na mão das pessoas certas. Isso para render um kikiki, render uma confusãozinha. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todas as quintas-feiras, falando da nova temporada do MasterChef Brasil. E em breve, em algum dia da semana aí, quando estrear o Estrela da Casa, nós também comentaremos. Então vão ouvir nosso episódio. Semana passada a gente já comentou os embates do MasterChef, vão lá ouvir também. E voltando uns 2 episódios, vocês escutam onde eu, Gabi e Isa, nós analisamos todos os vencedores amadores do MasterChef. O episódio tá bem legal, a gente falou do vencedor, de um pouquinho da temporada e de como o MasterChef induzia pessoas a não torcer para o vencedor, mas via que aquela pessoa vencia e não sabia o que fazer, vendo que uma pessoa odiada seria campeã. Mas é lá.
voltando para o programa, nós tivemos uma mini prova, onde os participantes de médio desempenho tiveram 20 minutos para prepararem um brigadeiro e a vencedora foi a Thaísa. Eu acho que não precisa falar muito de uma prova assim, porque é um brigadeiro. A única pessoa que teria trauma de um brigadeiro, eu acho que é a Ayla, que, coitada, naquela temporada dela, sofreu no brigadeiro. Mas uma prova, como a Camis falou, foi uma prova ok, brigadeiro, é uma coisa simples. Então a gente pode passar para a prova de eliminação, que os participantes tiveram 1 hora para prepararem o tenebroso, o desquerido, o incomível, o pioral cuscuz paulista, porque, gente, pelo amor de Deus, eu sou nordestino, claro, meu sotaque entrega, não tem condições. Não tem condições, eu não vou exaltar este prato, porque eu tenho um melhor cuscuz aqui comigo, né? Inclusive, tá tendo cheirinho aqui. E essa semana nós tivemos uma convidada que foi a blogueirinha, né? E aí, Gabi, gostou dessa prova? Porque agora sim, todo mundo fez o mesmo prato e você tinha que fazer um prato, além de ser bom, quando se comparado aos outros, ser melhor ainda para ganhar. Sim. Então, eu nunca comi, não tenho vontade nenhuma de comer, e talvez por isso eu não tenha gostado tanto da prova, sabe? Porque eu acho que não é algo que seja tão difícil de fazer, também não é nada que, sei lá, sabe? Eu achei uma prova, não teve nada demais, porque não é uma reprodução, ao mesmo tempo não é nada que exigisse, tipo, muita criatividade, porque é algo ali que vai ser, tipo, um prato X, assim. Então, não gostei muito, não tenho vontade de comer. Apesar de que eu achei que a blogueirinha, por exemplo, ela tinha a mesma opinião que a minha. E no fim das contas, ela gostou de todos, né? Então, isso foi uma coisa que me deixou um pouco mais com a sensação de que talvez seja só um preconceito pela aparência, sabe? Mas enfim, não curti muito a prova, não, tá? Assim, eu compartilho da opinião da Gabi, eu simplesmente, pra mim, como não é um prato que me apetece, eu fiquei assim, tá, vamos ver. Eu pensei, inclusive, que o pessoal ia ser bem ruim, né? Até que eles foram bem, porque se eu tivesse Masterchef e aparecesse o cuscuz paulista, eu ia começar a chorar. E eu acho que ali eu entregava meus pontos, porque para mim é imaginável o gosto daquilo. Mas eu pretendo provar num dia que eu ver aí no self-service, vou provar. Gostei também da forma que o pessoal colocou, achei uma pena, Rafaela, que ela fez puxando pro nordestino, deu errado dela, né? Virou uma farofa, mas dos que tava ali, tirando um de marisco, eu acho que era o que eu provaria, sabe? Era mais apetitoso para mim, mas eu sou nordestina, então não tem como que dizer assim, deve ser ruim. Mas estavam bem bonitos até. Muito mais bonito do que o que foi apresentado pela produção, né? Venhamos e convenhamos. Até porque se estivesse mais feio, aí sim teria um pavor, seria pavoroso. Gente, eu não gosto de cuscuz paulista. Gente, desculpa quem gosta, eu não conheço a história do cuscuz paulista, mas não. Não, 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 porque eu acho que eles tentam roubar o protagonismo do nosso cuscuz e eu sou muito bairrista, principalmente com cuscuz, né? Cuscuz serve com tudo, cuscuz paulista serve com nada, porque ele gente, eu não sei, você pega, sei lá, é como se tivessem pego tudo que sobrou na prova passada e tiveram que fazer um prato e deu cuscuz paulista, né? É a forma que eu acho que tem. Mas, dadas as circunstâncias, o que eu achei engraçado, curioso, depois deu pena, uma certa pena, foi porque quando você pega o cuscuz da Rafaela, era o maior que tinha ali um pouquinho, pelo menos você dizia, nossa, vem aí uma substância nesse cuscuz, né? Vem alguma coisa aí. E foi como a Camis falou, a gente viu na hora, quando partiu, se esfarelou, era farofa de cuscuz paulista, ela quis ressignificar, né, um cuscuz paulista também, mas foi uma prova interessante porque é aquilo, foi a primeira prova que eles tinham, de fato, foram comparados um prato com o outro, né? Então, toda coisa, mas eu achei interessante, eu só esperava que a prova fosse outra. Porque eu não gosto dos paulistas, mas é minha rixa com cuscuz paulista. Eu acho que é assim, o que eu não gostei, tentando falar um pouco mais técnico, é um prato muito nichado, sabe? E aí, tá bem no começo, sei lá, eu achei muito entre a primeira prova deles mostrarem os dons dele para um prato tão nichado que precisa de conhecimento, tanto que quem ganhou era uma pessoa daqui de São Paulo, acho que favorece mais, não sei, posso estar viajando. É essa parte que eu não gostei, sabe? E podia ter tido a ironia do destino, né? Porque geralmente pessoas que conhecem muita comida acabam sendo eliminadas ou um baixo desempenho grande acontecendo, mas aconteceu a prova aí,
quem venceu foi a Gabriela P. Gabi esse ano tem 2 charás na temporada, uma veio nessa semana, outra vem semana que vem. E Renata também teve um alto desempenho. Já Jefferson, Larissa e Rafaela repetiram, né, o fracasso que foram na primeira prova e foram baixo desempenho, com a Rafaela sendo eliminada, como a gente falou aqui agora, né, a Camisa até falou que o curso já estava bonito e eu também falei do volume e tudo. Gente, não teve que muito contestar o resultado, né, Gabi? E, tipo, esfarelou o comer dela, não estava saboroso. Saiu, é sabor, né? O dela não teve o sabor e saiu. Não tem o que contestar. Acho que ela se perdeu um pouco ali. Eu entendo que ela prefira o cuscuz nordestino, que ela. Enfim, mas a prova era de fazer cuscuz paulista e ela acabou tentando entregar algo mais parecido. Acho que até o processo que ela utilizou para fazer ali foi mais parecido com o cuscuz nordestino e acabou ficando daquele jeito mais esfarelento, assim, né? E aí acaba que não tem muito, acho que, bem como tu falou, não tem muito o que contestar, assim, além da textura, eles falaram que também não tinha muito sabor, então acho que, embora tiveram vários ali que não estavam tão bons, segundo os chefes, né, discordando ali do paladar da blogueirinha, mas eu acho que, de fato, o dela foi o que deixou mais a desejar, assim. E olha que eu tive a impressão de outros estarem com menos sabor. Eu acho que, às vezes, eu tive a impressão nas críticas, eu acho que o que ferrou ela foi mesmo ele estar farofado, sabe? De repente, se ela tivesse usado a técnica de certa, talvez ela não teria nem sido eliminada. Eu acho que o Jefferson talvez teria sido eliminado. Eles falaram muito mal do Jefferson, eu pensei que ele que ia ser eliminado até. Também, realmente, tá vendo como a gente se engana às vezes com as aparências das comidas, principalmente do MasterChef, como a gente pensava e acabou não vindo aí, vindo eliminação. Gente, mas vamos falar de fofoca um pouquinho aqui agora, porque tem uma rivalidade aí já acontecendo, que é o Juan e a Larissa, aparentemente protagonizarão uma rivalidade no programa. Quanto tempo ela vai durar, como eu falei no começo, ninguém sabe, né? Já que nesse episódio ele revelou que não gosta dela desde a temporada anterior. Mas sabe o que é engraçado? Porque assim, o Juan disse que não gosta desde a temporada anterior, talvez a Larissa não goste do Juan desde a temporada anterior, mas nenhum esteve, de fato, na temporada anterior, porque eles foram eliminados logo nas primeiras etapas, né? Assim, não foram para o vias de fato de tipo tops, né? Chegaram no top semanal, que toda semana saía um. Eles foram para etapa lá, mas não tiveram avental, não foram competindo semana após semana. Então foi um desentendimento muito grande para uma rixa perdurar um ano, né? Porque o tempo durou bastante. Será que é algo que foi dito, algo que não foi dito, algo que não foi bem interpretado? Isso a gente não vai saber até que os dois se manifestem nas redes sociais, até que os dois mandem uma DM pra gente, por favor, muito obrigado, contando seu lado da história, do porquê eles não se gostarem, né, aparentemente. Mas uma coisa que eu espero que aconteça é que ou eles se tornem finalistas e se enfrentem numa final, ou eles se enfrentem numa prova de eliminação, que o resultado fique entre um dos dois. Porque narrativamente falando de reality show, isso seria um prato cheio para mim, porque eu gosto do entretenimento, né? Então, assim, então vamos ver o que vai acontecer nos decorrer das próximas semanas. Eu quero saber, Camis, o que você achou disso aí, porque a blogueirinha até perguntou para ele lá no mezanino, né? Ele citou a Larissa, o Juan citou a Larissa, e eles meio que estão aí nessa rixa, tipo, terceiro episódio, né? Primeiro episódio, assim, de fato, que tem uma mezanino, as coisas normais, e já tá acontecendo isso. E amamos ver. O Juan até comentou do que ele não gosta dela, que ela gritava para provocar, ou gritava, cantava para provocar os outros participantes. Compartilho. Se tem alguém assim, eu não gosto, mas putz, perdurar um ano, às vezes a pessoa muda, ela só estava animada. Mas gostamos dessa treta e ela também não me. A Laura não me parece. Laura não, a Larissa não me parece gostar dele também. Agora eu queria saber o motivo dela. Ficou faltando. Aí ele falou o motivo dele e o dela. Ela também não me parece gostar muito dele, não. Assim, se foi só porque ela ficava cantando, falando alguma coisa alta assim, não sei. A Bia do Brás vai dizer, como Bia do Brás dizia, minha alegria incomoda, né? Porque vai ser. Eu não sei o que aconteceu, então eu quero treta, gente. Eu quero fofoca. Mande pra gente. Gabi, você tem alguma opinião já formada sobre essa treta que, assim, aparentemente veio do nada, né? Porque eles nem se encontraram agora, assim, na temporada em si, mas já estão aí um ano, entre aspas, se odiando. Fecha aspas. Então, não tenho insumos o suficiente para tomar um lado na treta ainda. Acho que a gente precisa ver o desenrolar disso para poder saber como que vai, que lado que a gente vai tomar e enfim. Mas é isso, eu espero que os dois durem aí porque é um plot que tem tudo para
Pra gerar entretenimento. E como a gente gosta de quem gosta da gente, se a gente for tomar um lado até agora da Larissa, porque pelo menos ela falou que eu vi o episódio da semana passada, hein? Então, assim, Juan, corre atrás do prejuízo, porque se bem que quem a gente torce no podcast nunca ganha, né? Tem esse pequeno detalhe que pra alguém ganhar, só a Gabi com a Isa, mas eu tava torcendo pro Edu e a Isabela pra Kelly. Então, um dos três ia ganhar, e não tinha como não vencer nenhum dos três. Mas geralmente, assim, eu ganhei ano passado, mas é um fato raro de acontecer. Agora, antes da gente finalizar, vamos trazer os destaques do episódio e começa a voltar agora, que toda semana nós, os convidados, quando tivermos, traremos nossos destaques do episódio do MasterChef Brasil. O critério é único, exclusivo e pessoal de cada um de nós, ou seja, podemos trazer qualquer participante com base no que o nosso coração mandar. Como eu falei em off para a Camille, se ela quiser trazer a Larissa porque o laço do cabelo dela é bonito, tudo bem, pode trazer, porque o que importa é a gente querer trazer aquela pessoa para na sexta-feira ela estar num postzinho com outras pessoas ou sozinha, sendo destaque no nosso Instagram e Twitter. Então vamos lá. Camis, para você, quem foi um destaque desse terceiro episódio do MasterChef Brasil e por quê? Lá vou eu, o Juan. Mas o Juan, porque ele entregou entretenimento. Ele falou lá a estratégia dele na primeira prova, de atrapalhar os outros, apesar que eu não acho que isso dá muito certo. Entregou a treta dele com a Larissa, então para mim foi o destaque. E eu acho que assim, de comida, foi a Rafa que ganhou o segundo. Não compartilho quem ganhou o primeiro desafio. Não gostei, não vou mentir. Achei que tinha outras pessoas que foram melhor com carnes até mais difíceis. E para mim foi ele. Pronto, a Juan, o primeiro destaque escolhido. Vamos lá, Gabi, para você, quem foi seu destaque desse terceiro episódio? Vai seguir com voto no Juan ou vai trazer alguém diferente? Vou trazer alguém diferente e só para contrariar a Camis eu vou trazer a Andrea, porque, enfim, eu achei que ela venceu a primeira prova, né? Então acabou nem precisando ir para a prova de eliminação. Eu acho que eu gosto da energia que ela traz, assim, parece que é uma pessoa realmente muito fã do programa, que esperou muitos anos para estar ali, sabe? Então eu acho que eu gosto da forma como ela passa isso, eu meio que sinto quase como se a gente fosse estar lá, sabe? Eu sei que muitos ali são, mas eu não sei, a forma como ela demonstra, como ela aborda isso é diferente. E então eu acho que isso, assim, por ela ter vencido a primeira prova, né? Ser uma pessoa ali que não nem foi para eliminação, e por ser uma pessoa também que eu tenho gostado assim da personalidade. Sem falar que é uma querida e também ouviu o nosso episódio. Beijo, Andréa. Nossa, eu gosto dela, viu? Nada contra ela, gente. Eu gosto muito dela. Torci pra ela entrar, tá? Olha aqui, o curioso que eu tinha botado que eu ia trazer a Andréia ou o Juan, caso vocês duas não trouxessem um dos dois, e acabou trazendo os dois. Então, para desempatar, como a Gabi já trouxe a Andréia, eu vou trazer o Juan também, porque o Juan eu vou trazer não porque cozinhou bem, mas que é essencial, né, gente? MasterChef, mas como a Cami já falou, elogiou, mas eu vou trazer porque ele entregou estratégia dentro das regras do MasterChef com as armas que ele tinha, e eu achei isso muito interessante. Se ele vai ser vilanizado, se o público vai gostar muito, se o público vai odiar muito, aí eu não sei. Quer dizer, eu já sei, o público vai detestar, porque o público é aquele, o público quer ver o jogo pegar fogo, mas só se fosse o favorito fazendo pegar fogo. Eu não sei se o Juan tá favorito demais nas redes sociais, porque eu fui ler os comentários no Instagram, no Twitter e Facebook, eu quase voltei como uma aranha, com vários braços, de tanta radiação que já tá tendo, né? Você pega o Código Penal e já vai listando os crimes que cada um povo tá cometendo nos comentários. Mas eu vou trazer o Juan porque eu acho interessante isso, entregando rivalidade, entregando pratos, mas entregando uma estratégia aí de ele levantando a mão pro povo perder tempo, gente, sensacional. Tem que fazer isso mesmo, então é uma competição. Vence quem ganha, vence quem entrega os melhores pratos? Sim, mas você pode dar uma sabotadinha nas regras, no meio do caminho daquela pessoa para prejudicar um pouco, porque no final das contas você tem que ganhar de todo mundo ali, né? Então, ele fez certo, então para mim, Juan também foi um destaque positivo deste episódio. Mas é isso, então aí Juan e Andréa vão aparecer nas fotinhos dele na sexta-feira aqui no nosso post, nas redes sociais. Mas é isso, estamos chegando ao fim. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, Camis, por ter vindo. Vai vir novamente, sim, também, porque aqui a gente, como a gente fala, depois que começa a vir no podcast, vem direto e se prepare para comentar mais, mas principalmente alguma semana que pegar fogo, você vem aí de novo pra gente ver. Você quer treta? Quando tiver treta, aí você vem gostar. Porque, né, alguma twist macabra, né? Que o Masterchef gosta às vezes de pegar essa pecinha no povo.
Por favor, me chame quando tiver treta e quando tiver comida boa também. Treta com comida. Treta, eles brigando com comida também, né? Mas é isso. Mais uma vez, obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais, a minha, da Gabi, a da Isa, a do podcast, a da Camille, estão na descrição do episódio, em todas quase as plataformas de áudio possível. Nos avaliem com 5 estrelas, a gente indica pros amigos, para quem gosta de MasterChef, porque aqui a gente comenta não só dos pratos, porque a gente não pode falar muito, porque a gente não come, mas a gente dá nosso toque de fã, de olhada, de reality show a nível, né, de fofoca, do que a gente achou de um confessionário, do que achou de uma visão de quem gosta do programa, com que também nós somos fãs. E é isso, até semana que vem e tchau! Tchau. Tchau.